Como calcular a rentabilidade dos seus investimentos? Nesse vídeo eu vou ensinar você o passo a passo para você aprender a calcular a rentabilidade do CDI, de um investimento pré-fixado, de um investimento atrelado ao IPCA, a rentabilidade das ações e também o rendimento dos fundos imobiliários. A gente vai dividir esse vídeo aqui em 5 passos, onde eu vou explicar para você o racional de como funciona o investimento e você vai aprender a calcular na prática, independente de quando você está assistindo esse vídeo, quanto rende os seus investimentos, seja um CDB, seja um título do Tesouro Direto, seja um fundo imobiliário ou seja uma ação. Vai acompanhando o vídeo e se em algum momento desse vídeo surgiu alguma dúvida, aproveita e deixa aqui nos comentários. Vou responder todo mundo que comentar aqui nesse vídeo, porque eu sei que esse vídeo é um pouco mais técnico, onde a gente ensina a fazer alguns cálculos. Eu sei que vai surgir várias dúvidas, então aproveita esse espaço aqui para você deixar o seu comentário e você não sair desse vídeo sem entender como calcular a rentabilidade dos seus investimentos. Vamos começar esse vídeo aqui falando dos investimentos atrelados ao CDI. Toda vez que você abre ali o Banco Inter, o Nubank, o PicPay, o Mercado Pago, você sempre se depara com investimentos atrelados ao CDI. Então você tem lá, por exemplo, um CDB no Banco Inter que rende 100% do CDI. Você abre o Nubank, você tem uma caixinha do Nubank que rende 100% do CDI, 102, 103. Você abre o Mercado Pago, sempre tem ali uma rentabilidade atrelada ao CDI. Ou qualquer outra conta digital ou corretora que você abra, você vai encontrar investimentos atrelados ao CDI. E na maior parte esses investimentos são CDBs. Então a gente tem vários tipos de investimentos em renda fixa. Lembrando que a renda fixa é sempre um empréstimo que você está fazendo para alguém. Então se você tem um CDB, você está emprestando dinheiro para o banco. Você tem uma LCI, você está emprestando dinheiro para o setor imobiliário. Você tem uma LCA, está emprestando dinheiro para o setor do agronegócio. Mas quando você tem um investimento na renda fixa, você pode ter um investimento lá que você olha e ele está atrelado ao CDI. E muita gente fica com dúvida, caramba, o que é o CDI, né? O CDB, ele é um investimento. O CDI é o que vai mostrar pra gente qual é a rentabilidade. E o CDI nada mais é do que uma taxa referencial do mercado que os bancos utilizam para emprestar dinheiro entre si. Os bancos, eles negociam muito dinheiro todos os dias. E no final do dia, eles precisam rebalancear o caixa. Então o banco A tem mais dinheiro do que o banco B. Eles emprestam dinheiro entre si porque o banco trabalha com dinheiro. E aí nesse empréstimo, eles usam a taxa DI para fazer esse tipo de empréstimo entre eles. Então quando você tem um investimento atrelado ao CDI, você está pegando essa taxa que os bancos utilizam para emprestar dinheiro entre eles como referência do seu investimento. Então nesse exemplo aí, por exemplo, o banco A empresta dinheiro para o banco B e eles usam a taxa CDI do momento para eles definir qual vai ser a rentabilidade. E aí quando você entrar lá no Nubank, no Banco Inter, em qualquer conta digital e você tem um investimento que vai pagar o CDI, esse investimento vai pagar uma porcentagem referente à taxa DI do momento. Como que você faz para saber qual que é a taxa DI do momento em que você está vendo esse vídeo aqui? Você entra no site da B3, você pode colocar B3 aí no Google, você vai entrar aqui no site da bolsa, www.b3.com.br, e aqui no canto já vai estar escrito taxa DI. E aqui hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo, essa taxa ela é 10,40. Então se eu tenho um investimento atrelado ao Nubank, ao Banco Inter, está rendendo 100% do CDI, 100% dessa taxa significa 10,40. E como que eu calculo a rentabilidade do CDI? Caso o meu investimento esteja rendendo, por exemplo, 102, 103, 104. Pega a calculadora aí e vamos fazer essa conta aqui na prática, que ela é bem simples, mas eu sei que ela confunde muito a cabeça de muita gente. Então se eu sei que a taxa 100% é 10,40, como que eu calculo, por exemplo, 102% do CDI? Eu pego aqui 10,40 vezes 102% igual. Então 102% do CDI hoje significa uma rentabilidade de 10,60. Se eu quisesse calcular, por exemplo, 110% do CDI, eu pego 10,40 vezes 110% igual. Então 110% do CDI seria uma rentabilidade hoje de 11,44. Toda vez que você entrar ali na sua corretora, no seu banco digital, para você calcular a rentabilidade do investimento, você vai ali no site da B3, entende qual é o CDI do momento que você está assistindo o vídeo, e aí você pode fazer esse cálculo. Pega a taxa CDI, faz vezes a porcentagem do investimento, você vai encontrar a rentabilidade anual daquele investimento que está atrelado ao CDI. Agora que você aprendeu a calcular o CDI, ficou muito mais fácil você entender como funciona a rentabilidade dos outros investimentos. Mas, de modo geral, a renda fixa, que é o investimento onde você está fazendo um empréstimo para alguém, ela tem 3 tipos de investimento. Os pós-fixados, que vão pagar a taxa DI, ou seja, essa taxa durante os anos. O investimento pré-fixado, que é uma taxa fixa até o vencimento do investimento que você fez. E a taxa IPCA, que vai render a inflação mais uma taxa fixa até o vencimento. É bem simples de você entender isso, porque quando você entra na corretora, você vai ver vários investimentos lá. Os investimentos que estão atrelados ao CDI vão render a taxa CDI. Os investimentos pré-fixados, eles têm uma taxa fixa até o vencimento. Os investimentos atrelados ao
IPCA, eles vão pagar a inflação mais aquela taxa fixa que está escrito na frente do título. E hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo, para a gente calcular a rentabilidade desses três tipos de investimentos na renda fixa, a gente usa o pós-fixado, que é o investimento CDI, está rendendo 10,40. O pré-fixado, hoje, se a gente abrir os títulos do Tesouro Direto, ou até a sua própria corretora, vão estar pagando aí um pré-fixado de mais ou menos 10 a 11%. E o IPCA, ele vai render o IPCA no momento, enquanto eu estou gravando o vídeo aqui, a inflação acumulada nos últimos 12 meses ficou em 3,96 mais 6%. Se a gente pegar os títulos do Tesouro Direto, hoje quase todos estão pagando aí IPCA mais 6. Vamos aprender primeiro como calcular a rentabilidade do CDI. O CDI é uma taxa que a cada 45 dias ela pode ser alterada. É por isso que toda vez que você vê uma notícia que a taxa Selic mudou, todos os portais de notícias anunciam isso aos quatro ventos, porque a gente tem uma taxa de juros que denomina todas as outras taxas da nossa economia. Então, a taxa Selic, ela vai sendo prevista toda segunda-feira pelo Banco Central. Eles soltam um boletim Focus que você pode entrar aí na internet e pesquisar todas as segundas-feiras qual é a previsão da taxa Selic para os próximos meses. Você pode digitar aí, por exemplo, boletim Focus. Você vai entrar aqui no site do Banco Central e você vai baixar aqui, ó, o último relatório Focus. No caso aqui, eu tô gravando hoje numa quinta-feira, então o último foi no dia 27/5, que foi segunda-feira. Eu clico aqui e eu vou buscar essas informações. Olha só, é uma expectativa do mercado para Selic terminar 2024 em 10%, 2025 em 9%, 2026 em 9%. 2027 em 9. Isso aqui vai sempre mudando porque é uma visão econômica, macroeconômica do mercado para entender qual pode ser a taxa de juros futura, mas isso aqui pode mudar completamente em poucos dias. Então, quando a gente tem um investimento atrelado ao CDI, a gente não pode fazer o cálculo pegando somente o CDI do momento e achando que aquele título que vence daqui 3, 4, 5 anos vai continuar com aquela mesma rentabilidade. A forma mais assertiva da gente fazer esse cálculo é a gente pegando a projeção do CDI e também da taxa Selic para os próximos anos, para a gente tentar prever a rentabilidade. Mas eu já adianto aqui para vocês que mesmo sendo investimento de renda fixa, não tem como a gente ter certeza de qual vai ser a rentabilidade dele lá na frente, porque se a taxa Selic muda, o CDI muda também, porque o CDI está sempre menos 0,10% da taxa Selic. Hoje, enquanto eu estou gravando o vídeo, o CDI está 10,40%, a taxa Selic está 10,50%. E como que eu faço um cálculo para entender a rentabilidade do meu investimento atrelado ao CDI, seja um CDB, uma caixinha do Nubank, uma LCI, ou investimento pós-fixado? Você abre lá o boletim Focus e você pega essa linha aqui para a gente entender a expectativa da Selic. Então, olha só, a Selic, como eu mostrei para vocês, ela tá com uma previsão de terminar 2024 em 10%. Então, hoje, o CDI rende 10,40%, mas a Selic está 10,50%. Então, para fazer o cálculo, tá só ensinando aqui para vocês, só para ficar mais didático. Se eu tenho, então, uma Selic a 10,50%, eu faço menos 0,1. E eu vou encontrar que a taxa de 10,40 seria esse o rendimento do CDI. Como que funciona o meu investimento rendendo o CDI ao longo dos anos, já que ele pode ir mudando? Eu peguei aqui a expectativa do CDI, que seria exatamente essa, ó. No primeiro ano, render 10,40, né? A gente está usando aqui os 12 meses para frente para usar isso aqui como cálculo. Depois, lá na frente, ó, a expectativa em 2025 seria da Selic em 9, o CDI estaria em 8,90. Lá na frente, 2026, Selic em 9, CDI 8,90. Lá na frente, 2027, a gente tem a previsão da Selic em 8,50, o CDI estaria em 8,40. Olha na prática como funcionaria esse investimento e como ele renderia se essas expectativas aqui da Selic permanecessem para os próximos 4 anos. Então a gente tem ali 10 mil reais. Nos primeiros 12 meses, a gente teria uma rentabilidade de 10,40. Então, para a gente fazer esse cálculo, a gente pega aqui os 10 mil reais vezes 10,40%. Então a gente teria um resultado de R$ 1.040. Foi isso aqui que rendeu nos 12 meses até a taxa Selic mudar. Lá na frente a taxa Selic muda e o CDI muda também. Então esse investimento que eu tenho com vencimento para 4 anos, ele não vai simplesmente continuar rendendo 10,40. A hora que a taxa Selic muda, a rentabilidade que já rendeu, ela fica acumulada daquele momento em diante e ela passa a render a rentabilidade do CDI que foi ajustado naquele momento, seja para mais ou seja para menos. No caso aqui, a gente está se baseando que a taxa Selic diminuiu e o CDI diminuiu também. Então a gente vai pegar a partir daquele momento o montante que rendeu dali para trás e aí sim vai continuar o investimento até o vencimento. Então aqui a gente teve, né, nos últimos 12 meses, um investimento que rendeu R$ 1.040. Dali em diante, ele vai pegar os R$ 11.040, que foi a soma do que ele rendeu nos últimos 12 meses, e vai continuar fazendo o cálculo
cálculo até a Selic mudar novamente. Então, olha só esse exemplo. A gente vai pegar aqui os R$11.040 vezes 8,9%. E a rentabilidade vai ser de R$ 982,56. A hora que a Selic mudar mais uma vez lá na frente e o CDI continuar mudando ou ele se manter, tudo que rendeu dali para trás nos últimos 24 meses ficou acumulado e continua rendendo dali para frente. Então o cálculo é esse aqui que eu já estou mostrando para vocês. A gente vai pegar os R$ 12.022,56, que é o acumulado dessa rentabilidade, e vai fazer a rentabilidade de vezes 8,9%. E esse investimento vai render R$ 1.070. Para o próximo rendimento dali para frente, a gente também pegaria o acumulado e colocaria a rentabilidade. Lá na frente, quando você vai resgatar o investimento, quando chega no prazo final, ele já entra na sua conta com o imposto de renda abatido. No caso aqui, como que ficou a rentabilidade? Então lá no final, a gente teria um rendimento de R$ 12.022,56, né, mais os 1.070 que rendeu ali do último rendimento. O valor bruto seria de R$ 13.092,56. Na renda fixa, seja pós-fixada, pré-fixada ou atrelada à inflação, você tem o imposto de renda no resgate, que é somente sobre o que rendeu. Ele varia de 22,5% a 15% só sobre o rendimento. Então a gente investiu 10 mil lá no começo e rendeu aqui R$ 3.092,56. Então a gente desconta aqui 15% sobre os rendimentos. Vou fazer o cálculo aqui com vocês, só para facilitar também a hora que vocês forem fazer aí, tá? O cálculo é R$ 3.092,56 menos 15%. E o resultado final, R$ 2.628,67 mais os R$ 10.000 que eu investi lá no começo. Então eu teria um resultado líquido, já descontando o imposto de renda, de R$ 12.628,67. Passando para o segundo investimento, como a gente calcula o investimento que é atrelado ao IPCA? Por exemplo, LCI IPCA, CDB IPCA ou até mesmo um título do Tesouro Direto. Você vai entrar no Google e vai digitar inflação hoje e vai entrar aqui no site do IBGE para entender qual foi a inflação acumulada dos últimos 12 meses. Enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, a inflação acumulada dos últimos 12 meses foi 3,69. E aí a gente vai utilizar a mesma coisa do Boletim Focus para conseguir prever qual pode ser a rentabilidade daquele investimento. Então ali dentro do Boletim Focus, que eu já ensinei vocês como que vocês entram lá e pegam o boletim, a gente vai olhar qual é a expectativa da inflação para os próximos anos. Então, hoje, o acumulado dos últimos 12 meses ficou em 3,69. A expectativa para 2025 é que fique em 3,75. Para 2026, 3,58. Para 2027, 3,50. A gente vai pegar o acumulado da inflação dos últimos 12 meses mais os 6% e vai usar como base do nosso cálculo para a gente conseguir projetar qual pode ser a rentabilidade do nosso investimento. Então, um exemplo, investir lá em um título do Tesouro Direto, um CDB ou uma LCI que pague IPCA mais uma taxa fixa de 6%. Como que eu faço esse cálculo na prática? Se a rentabilidade do IPCA permanecesse em 3,69 mais os 6%, eu faria 10 mil vezes 9,69% igual. E esse investimento em um ano teria rendido 9,69. Lembrando aqui para vocês que o acumulado dos últimos 12 meses, ele sempre vai mudando. Então, por exemplo, eu estou vendo a rentabilidade dos últimos 12 meses para trás. Se a inflação sobe, você concorda comigo que os últimos 12 meses vai mudar a rentabilidade? Então, todo rendimento do IPCA, ele é baseado na média do que rendeu nos últimos 12 meses. Então, exemplo, eu comecei a fazer um investimento atrelado ao IPCA no dia 1 de janeiro, e eu vou resgatar ele no dia 31 de dezembro, ou seja, fechou aqueles 12 meses, a média do que rendeu nesses últimos 12 meses é o que vai validar o IPCA mais os 6%. E assim continua a mesma coisa até o vencimento do título. Então, um exemplo aqui mostrando na prática para vocês. No primeiro ano, a gente teve um investimento que rendeu R$ 969. Depois que mudou o ano, vai pegar o acumulado daqueles últimos 12 meses, o que seria R$ 10.969, e vai fazer sobre a rentabilidade do acumulado dos últimos 12 meses também. Então, no caso, eu teria um rendimento de 9,75% sobre os R$ 10.969. Então, eu pego R$ 10.969 vezes os 9,75%. E eu chegaria ao rendimento de R$ 1.069,47.
e durante os próximos anos, seja esses vencimentos para 4 anos, 5, 10, 20, 30 anos, dependendo do investimento que você faz ali no Tesouro Direto, vai funcionando sempre dessa forma. Se o IPCA for subindo, a rentabilidade do investimento vai subindo e a rentabilidade fixada permanece a mesma até o vencimento do título. Se o IPCA diminui, a rentabilidade diminui junto, mas a rentabilidade fixa permanece até o vencimento. E aqui a gente vai usar o mesmo cálculo para bater o imposto de renda. Então, pegando aqui a rentabilidade que ficou dos últimos 12 meses aqui no nosso exemplo, a gente teria R$ 12.038,47 mais R$ 1.153,28. Então, para a gente calcular o imposto de renda, a gente vai descontar 15% somente sobre o que rendeu. No caso aqui, o valor bruto seria de R$ 13.191,75. Os 15% só é descontado sobre R$ 3.191,75. Fazendo o cálculo, a gente chegaria a um valor líquido de R$ 12.712,98. Se você está curtindo esse vídeo aqui até agora, não esquece de deixar o curtir aqui embaixo. Lembrando que no final eu ainda vou ensinar você a calcular o rendimento dos seus fundos imobiliários e também a rentabilidade de uma ação. Então fica até o final, que esse vídeo aqui é muito conteúdo bacana para você aprender. Pegando aqui o investimento pré-fixado, esse aqui é bem simples da gente calcular, porque ele tem uma taxa que não muda, vai até o vencimento. Seja um CDB, seja uma LCI, seja um título do Tesouro Direto. Então esse cálculo é bem simples da gente fazer. Se a gente tem um exemplo aqui investindo 10 mil em um investimento pré-fixado para 4 anos, a gente faz esse cálculo de uma maneira bem simples, já que a gente está lidando aqui com uma taxa que não muda. Então eu tenho ali 10 mil reais vezes 11% de rendimento ao ano. Então eu teria em um ano R$ 1.100 de rentabilidade. No segundo ano, eu vou pegar o acumulado, ou seja, R$ 11.100 vezes os mesmos 11%. Eu teria uma rentabilidade de R$ 1.221. No terceiro ano, eu já teria o acumulado de R$ 12.321 vezes os 11%. Teria aí o rendimento de R$ 1.355,31. E aí, para a gente definir o imposto de renda, a gente pega o valor bruto total, tira somente a rentabilidade, desconta os 15% de imposto, teria um rendimento líquido de R$ 13.124,86. Agora, para calcular a rentabilidade dos rendimentos que você teve nos seus fundos imobiliários, é bem mais simples do que você imagina. Entra no site Fund Explorer, pesquisa lá pelo fundo imobiliário, peguei o MXRF11 aqui porque é o mais popular, e a gente vai olhar aqui embaixo essa parte onde menciona os dividendos, o retorno que você teve por cota e também em relação ao valor da cota atual. Os fundos imobiliários, para quem ainda não conhece, ele paga um rendimento todo mês referente à quantidade de cotas que você tem. No caso aqui do MXRF11, se você tem uma cota no valor de R$ 10,32, no último aluguel que ele pagou, você recebeu 10 centavos por cota. Então é bem simples da gente calcular o rendimento, porque a gente vai calcular a quantidade de cotas que a gente tem vezes o rendimento que o fundo pagou por cota. Então olha só, no caso aqui eu deixei bem mais simples para vocês em uma planilha mostrando como funciona o rendimento de um fundo imobiliário. Então aqui eu tenho o dividendo yield que o fundo pagou nos últimos 12 meses, né, uma média em relação a uma cota comprada. Então se eu tenho uma cota a R$ 10,32 e ele pagou 0,97% de yield no último rendimento, então uma cota representa 10 centavos de aluguel. Exatamente como ele está aqui no site. Ó. Ele pagou 97% de rendimento, a cada cota ele pagou 10 centavos. Então isso significa que se eu tenho uma cota do MXRF11, no último mês eu recebi 10 centavos, tinha investido R$ 10.032. Se eu tivesse 10 cotas, eu receberia R$1 de aluguel, teria investido R$ 103,20. Com 100 cotas, eu já receberia R$ 10,98 e teria R$ 1.132. E olha só que interessante, com 100 cotas, eu recebo R$ 10,98. Exatamente o valor para eu conseguir comprar uma única cota todo mês sem precisar tirar dinheiro do bolso. É o que a gente chama de dinheiro infinito. Todo mês, se você tem 100 cotas do MXRF11 e ele paga esse rendimento, vai te render aí mais ou menos R$ 10,98, o suficiente para você conseguir comprar uma nova cota todo mês sem tirar dinheiro do bolso. Com 1.000 cotas você receberia R$ 119,50, teria um valor aproximado investido aí de R$ 12.320. 10.000 cotas receberia R$ 1.292, com aproximadamente aí R$ 133.200 investidos. 100.000 cotas você receberia aí mais de R$ 13.000
com basicamente aí R$1.432.000 investidos. Eu não estou aqui falando para você que você tem que comprar só um fundo imobiliário ou que você tem que colocar tudo em MXRF11. Isso aqui não é nenhuma indicação. Mas dessa forma você consegue visualizar que quanto mais cotas você tem, maior é o rendimento que você recebe. A ideia não é você enfiar todo o seu dinheiro em um único fundo, mas montar uma carteira de fundos imobiliários e aí você vai recebendo um pouquinho de cada fundo. Só que qual é a forma mais fácil de você calcular o rendimento? Você calcular a quantidade de cotas vezes o rendimento que ele pagou. Você pode fazer isso aqui na calculadora também, porque fica bem simples de você fazer isso. Então, um exemplo, se eu tenho 10 cotas do MXRF11 e ele pagou 10 centavos por cota, então eu faço vezes os 10 centavos. E eu tinha exatamente o que? R$1 de rendimento, exatamente como mostrou a planilha. Se eu tenho 10 cotas, eu recebi R$1 de rendimento. Se eu tenho, por exemplo, 100 cotas e o fundo pagou 10 centavos, eu faço aqui vezes 10 centavos e eu teria exatamente R$10 de rendimento, exatamente como mostrou aqui na planilha. Um exemplo, tá? Que se eu tivesse, por exemplo, aqui R$10.000 investidos no MXRF11, comprando o fundo hoje ao valor da cota de 10,32, eu poderia dividir isso aqui então por 10,32, eu chegaria aí a aproximadamente 969 cotas, né? Então eu faria exatamente essa conta, 969 cotas vezes 0,10, que foi o rendimento que o fundo pagou. Então, com R$10.000 investidos hoje em MXRF11, por mês eu estaria recebendo mais ou menos aí R$ 96,90. E para a gente finalizar, como que a gente calcula a rentabilidade de uma ação que a gente está investindo? Eu peguei aqui o Banco do Brasil como referência. Nos últimos 12 meses, o Banco do Brasil subiu aí 22,24%, passou por desdobramento, um monte de coisa. Mas como que a gente calcula a rentabilidade? Dependendo do preço que a gente comprou. Então vamos pegar aqui, ó, o preço mínimo que o Banco do Brasil chegou aqui no dia 30 de maio, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, foi de R$ 22,35, agora está sendo negociado a R$ 27,32. Como que a gente calcula a rentabilidade desse investimento? Vocês vão pegar e fazer exatamente essa fórmula que é bem simples, você nem precisa ser bom em matemática para você fazer esse cálculo. A gente vai pegar o preço atual e dividir pelo preço passado. No caso aqui, a gente vai pegar os R$ 27,35, que é o preço atual, dividido pelo preço passado, 22,35, menos 1 vezes 100, já que a gente está trabalhando aqui com porcentagem. Então, você pode fazer esse cálculo aqui acompanhando a tabela comigo. A gente vai pegar aqui, então, os R$ 27,35 dividido por 22,35. O resultado vai ser 1,22, vamos fazer aqui menos 1. E agora, para a gente achar a porcentagem, a gente faz vezes 100. O que a gente consegue concluir aqui? Que nos últimos 12 meses, quem comprou a ação por R$ 22,35 teve um rendimento de 22,37 em relação ao preço que está hoje. Só que como é renda variável, a gente sabe que vai subindo, vai descendo, então não é uma linha linear, né? Você comprou esse preço e foi subindo. Qual que é o foco aqui que eu quero ensinar vocês? Como você faz a rentabilidade, entendendo quanto você está ganhando ou está perdendo? Se você, por exemplo, comprou aqui a R$ 29,72, ou você comprou aqui a R$ 29,30, ou você comprou aqui a 27, como você entende o quanto você está tendo de rendimento ou de prejuízo, dependendo do preço que você pagou em relação ao preço que ele está custando hoje. Como que a gente faz esse cálculo? A gente pega o preço atual, que hoje é 27,32, e divide pelo valor passado, quando você comprou aquela cota. Eu peguei aqui um exemplo ó, de quem comprou aqui quase no pico, mais ou menos. No dia 6 de fevereiro de 2024, o preço dela chegou aqui a R$ 29,80. Então vamos fazer esse cálculo aqui junto para a gente entender qual que seria essa rentabilidade. A gente pega aqui 27,35 dividido pelo preço que você posteriormente teria pagado aí comprando no topo. Então a gente pegou, dividiu um pelo outro, ainda tirou aqui 1 e fez vezes 100. E a gente chega aqui a uma rentabilidade negativa de 8,22%. Se você tivesse comprado, então, Banco do Brasil a R$ 29,80, você teria hoje um prejuízo
de 8,22%. Por que eu estou ensinando você a calcular essa rentabilidade? Porque muita gente fala para mim que olha lá no Banco Inter, olha na conta da corretora, olha em aplicativo de consolidador de carteira e tá sempre errado a rentabilidade do investimento, seja para mais ou seja para menos. Dessa forma, você consegue pegar aí o valor que você pagou e fazer esse cálculo entendendo qual é realmente a rentabilidade que você está tendo ou o prejuízo em relação ao valor atual da sua ação. Esse vídeo foi um vídeo bem iniciante mostrando para você como que você calcula a rentabilidade do investimento atrelado ao CDI, pré-fixado ou IPCA, a rentabilidade dos aluguéis dos fundos imobiliários que você recebe e até mesmo a rentabilidade de uma ação para você entender se você está ganhando ou perdendo dependendo do preço que você comprou. Existem várias outras variáveis aqui que a gente poderia incluir no cálculo, tá? Só que antes dos fiscais do YouTube chegar aqui nos comentários, quero deixar claro que esse vídeo é um vídeo iniciante. Se vocês quiserem um vídeo mais avançado, ensinando a calcular a rentabilidade do fundo, pegando também ali a valorização da cota, a rentabilidade de uma ação, pegando também os dividendos pagos, eu trago aqui num próximo vídeo. Se você chegou até aqui, comenta hashtag até o fim e deixa a sua opinião sobre esse vídeo. Se você curtiu, se você gostou e se você tem alguma dúvida. Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Te aguardo até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!